Viu como é que engole seco e se emociona? Olha como é que arrepia. Eu vou mostrar para vocês. As coisas do dia a dia acumularem e se tornarem insustentáveis. Se você não cuidar do desconfortável, vai se tornar insuportável. Então não quero nada, tá? Só quero paz. Meus parabéns, senhor Zé. Construiu com ela e deixou para ela. Agora ele vai construir o dele. Eu não diria isso para outra pessoa porque eu não sei como ela está interiormente. Eu posso dizer isso para ela, que ela é um lixo, ela de fato se sentir um lixo e isso doer demais nela. Eu sei que você veio aqui querendo saber o motivo, né? Esse pessoal tava querendo saber de mim, né? O que aconteceu, porque no vídeo dela, assim, eu assisti antes dela postar, ela me mandou, teve essa consideração. Falei, tudo bem, pode postar. Mas depois eu reassisti, parece que ficou com um tom de que eu acordei num dia e decidi colocar fim aí num relacionamento de 12 anos, né? Não foi exatamente isso que aconteceu, hein? Eu vou mostrar para vocês o que de fato aconteceu aqui. Como ele disse, parece que de um dia para o outro eu acordei e quis terminar essa relação. Não, mas por que eu acredito que ficou com essa impressão? Por conta de algumas falas que a Ana teve, e aí como as pessoas não param para analisar isso com frieza e sem julgamento, elas pegam a fala da Ana e falam que é culpa do Zé. Ou pegam a fala do Zé e falam que é culpa da Ana. Não, eu vou mostrar isso aqui para vocês. O que ela falou que deu a entender que ele terminou o relacionamento do nada. Ouçam. Nosso casamento sempre foi muito sagrado pra gente. Foi bem de repente mesmo. Isso dá a entender que de repente ele cismou, deu na cabeça dele, eu vou terminar. Mas não, por causa dessa fala parece isso, mas não foi. Outra fala dela. Sei lá, na minha cabeça eu sempre achei que ia ser pra sempre, sabe? E aí eu fui realmente pega de surpresa, assim, com essa decisão dele, sabe? Pega de surpresa, você por consequência pensa, foi do nada. Não foi. Mas eu vou contar pro pessoal que realmente tá pedindo aí pra saber o que aconteceu. Foi o seguinte, um pouco antes, né, desse fatídico dia. O que ela quer dizer? Que um pouco antes de terminar essa relação já tinha problemas ali. Só que ninguém se atenta a isso. Pega essas duas primeiras falas dela e acha que o cara fez isso do nada. Não teve nenhuma briga assim, nada que tenha acontecido de repente. Essas falas dela tá no mesmo depoimento dela. Eu tirei de contexto para que vocês pudessem entender. Se você quiser assistir o depoimento dela completo e o dele completo, eu vou deixar o YouTube deles aqui na descrição do vídeo. Vocês vão lá para assistir completo, vocês vão ver o depoimento todo. E no meio de uma discussão ele acabou saindo de casa, não foi nada disso. Aqui ele explica, não foi nada disso. Só que no meio do caminho teve algumas outras falas que as pessoas pegam o que elas querem e jogam na internet aí para ganhar like. Acho que era uma coisa que ele já vinha pensando há algum tempo, por não estar feliz, né, no casamento. As coisas estavam um pouquinho estranhas, assim, entre a gente. Eu só estava sentindo ele um pouco distante. Tava bem imersa, assim, nos pensamentos dele. Não ignore esses sinais, mas vocês vão entender melhor isso aqui. Mas de uns tempos pra cá você não tá sendo você mesmo. Tipo, você não tá me dando a atenção que você sempre me deu. Você não tá sendo do jeito que você sempre foi comigo. Ou seja, as coisas já vinham mudando. E ele vai explicar aqui. E aí eu vou falar sobre isso aqui, ó. Esse cabelinho curtinho dela, que também surgiu rumores na internet que porque ela raspou a cabeça, o cara terminou com ela. Não é isso. Porém, mulheres que cortam o cabelo assim, curtinho, elas ficam mais masculinizadas. Calma.
E eu perguntava para ele assim, será que a gente pode conversar, né? O que tá acontecendo? Me fala, por favor, né? Vamos conversar, vamos resolver e tal. E ele falou, olha, que hora que chegar em casa a gente conversa. Não sei se dentro do seu relacionamento, mas você já deve ter passado por isso com alguém, quando você sempre tem alguns assuntos que sempre geram uma discussão, um atrito, uma briga. E durante todos esses anos aí, a gente teve um assunto que eu nunca conseguia impor a minha opinião. Sempre tinha um assunto que ele não conseguia impor a opinião dele. Gravem isso. Então eu acabei por ficar retraído nesse assunto e nunca mais colocar em pauta, sendo que era uma coisa muito importante para mim. Ele ficou retraído porque era uma coisa muito importante para ele. Agora, olha a fala dela. Assim, a gente tinha alguns probleminhas, mas assim, eu acho que tudo era passível de conversa, sabe? A gente tinha alguns probleminhas. Ela diminui o problema que ele diz que era importante para ele. Essa é a minha análise olhando para todo o contexto da relação deles. Vocês ouviram o que ele falou? Ele ficou retraído porque era um assunto que era importante para ele, que ele não conseguia impor a opinião dele. Então, provavelmente, ele falava e ela não escutava, ela não dava importância. Vocês vão entender. Se a gente tivesse realmente conversado sobre algumas coisas, eu acho que poderia ser resolvidas, mas... Se a gente tivesse conversado, dona Ana, será que ele não tentou conversar isso com a senhora sobre uma mudança de comportamento e a senhora não queria mudar esse comportamento? Porque, segundo a fala dele, ele tentou por algum tempo falar sobre isso, mas parece que a senhora não deu importância para isso. Mas calma, não estou aqui para culpar ela nem ele. Vocês vão entender. Não teve muita conversa, infelizmente. Olha aqui, ó, um detalhe. Não teve muita conversa, infelizmente. Olha essa mão dela aqui, ó. Olha essa mão apertada. Essa mão apertada representa na leitura corporal uma raiva. E aí eu não sei se essa raiva é porque ele tentava impor a opinião dela e ela não aceitava, e isso causa raiva nela, ou essa raiva é porque ela tentou, mas não conseguiu. Não dá para saber de fato o que foi. Infelizmente, aí chegamos em casa e falei, então tá, vamos conversar. Aí ele falou pra mim que já tinha muito tempo que ele não estava feliz. Já tinha muito tempo. Olha outro sinal. Será que ele vinha querendo falar sobre isso, impor a opinião dele, ou expor, não impor no sentido de tem que ser assim, mas externalizar a opinião dele e ela não aceitava o que ele pedia? Eu vou sugerir algo aqui, fica inclusive aqui para a dona Ana e para o seu Zé, para refletir sobre isso. Não sei se os senhores faziam terapia, vocês vão entender. Que ele estava tentando levar, mas que ele não estava se encontrando com ele mesmo, que ele não estava feliz. Ele não estava se encontrando com ele mesmo. Agora olha o que ele diz. E aí, essa foi, acho que, a causa raiz. E por causa disso, eu fui ficando fechado em outros aspectos da minha vida também, com outras coisas, e a Ana comentou, né, que eu estava um pouco mais fechado e tal. E acabou que com isso eu fui perdendo um pouquinho do meu ser interior, assim, sabe? Fui perdendo um pouco do meu ser interior. Agora vamos para esse corte de cabelo dela. Como eu disse, mulheres que cortam o cabelo muito curto, significa que essa mulher está mais masculinizada, ela está mais controladora, ela está mais yang. Já ouviram falar do yin e yang? Yin é o feminino e yang é o masculino. Yang é o que provê, é o que faz. E yin é quem recebe. Então eu acredito que ela estava muito masculinizada, querendo fazer tudo e não deixando ele cumprir o papel de homem dele. E aí ele se perde interiormente porque ela podia estar tomando essa frente aí de alguma forma. E aí ele querendo conversar sobre isso, ela não aceitando, não sei se conversaram ou não
sobre isso, mas como ele disse e ela disse, já tem um tempo que ele vem assim, ou seja, ele devia estar tentando impor essa masculinidade dele e não devia estar conseguindo, e esse cabelo dela fala muito sobre isso. O cabelo raspado também fala sobre isso. Eu vou colocar aí na tela para vocês verem o que é o cabelo raspado. Ela já raspou o cabelo, olha só. Raspar o cabelo. Pessoas que têm uma rebeldia não aceitam ser comandadas por algum superior. Se sentem invadida e usam esse ato como se quisessem acabar com as vozes que vêm de cima. Então olhem que interessante. Não aceitam ser comandadas por algum superior. Será que ele queria ser superior no sentido de ser o homem da relação e ela não aceitava? A pessoa se sente invadida e usam esse ato como se quisessem acabar com as vozes que vêm de cima. Será que ele queria ser essa voz de cima no sentido do homem da relação e ela acabava sendo? Se vocês quiserem uma análise mais profunda, eu posso fazer. Deixa aí nos comentários que eles têm muitos vídeos no canal do YouTube deles, os dois, e aí eu posso assistir e ver o que eu consigo lá para que vocês consigam entender melhor essa relação. Mas isso não significa que eu estou certo e estou aqui batendo o martelo sobre isso. Mais para frente vocês vão entender com uma fala dele sobre isso. Vamos continuar. Teve gente falando que foi porque eu raspei o cabelo, tipo assim, tanta futilidade, sério mesmo, que tem gente que acha que foi porque eu raspei o cabelo que ele resolveu terminar um casamento de quase 12 anos, gente. Não, gente, por favor, não. E eu acho que, não sei, ele acabou guardando coisas assim do dia a dia que podiam incomodar, que incomodavam ele, por ele ser mais fechado, não querer conversar sobre as coisas. Acho que ele foi carregando. Ele não querer conversar, dona Ana, ou ele quis conversar, mas a senhora não deu importância? São perguntas que eu faço. Alguns incômodos do dia a dia até que culminou nisso. Então, é isso basicamente. Queria falar para vocês. E isso, assim, às vezes a gente tenta ignorar os sinais, né? Mas assim, desde São Paulo, quando a gente se mudou para São Paulo, eu sentia que alguma coisa não estava certa, sabe? E aí, se eu fizer outra análise e vocês quiserem, eu posso pegar isso aqui. O que aconteceu nessa mudança para São Paulo, que ao que me parece já vinha acontecendo coisas ali, eu posso dar uma pesquisada para ver se eu encontro para trazer para vocês. Mas eu pensei que talvez com a mudança aqui para praia, uma casa com espaço maior, para a gente poder fazer os nossos trabalhos, para poder ter uma vida mais tranquila, eu achei que as coisas iam melhorar. Então, dona Ana, às vezes não é uma mudança geográfica, é uma mudança comportamental que às vezes a senhora precisaria e não conseguiu. Mais uma vez, não é para culpar ela nem ele. Vocês vão entender. Segura o dedinho nos comentários aí. E melhoraram por um tempo quando a gente se mudou para cá. Mas aí as coisas começaram a ficar estranhas de novo e... As coisas vão ficar estranhas de novo porque vocês não mexeram no comportamento, mexeram só na localização. Exemplo, se você tá com dor sentado nessa cadeira, você tá com dor no seu glúteo, se você levantar dessa cadeira e ir para outra cadeira, vai melhorar sair de uma cadeira para outra? Não. Por quê? Porque a dor tá no seu glúteo. O problema não é a cadeira, o problema é você. Então mudar de cadeira não vai resolver. Você precisa entender o que está acontecendo com o seu glúteo para resolver, para que você possa sentar nessa cadeira ou em qualquer outra e o seu glúteo não doer. Resolveu num primeiro momento, depois vai voltar a doer. É igual tomar remédio sem saber qual é a causa. O remédio vai tratar o sintoma. Precisamos olhar qual é a causa desse problema. O que estava fazendo com que ele não fosse esse cara que ele sempre foi para a senhora. Eu queria que vocês soubessem que eu sei que muitos casamentos passam por isso.
mas com a gente nunca tinha chegado num ponto assim desse. Claro que todo casamento vai ter uma discussão ou outra, mas a gente sempre conseguiu resolver entre nós dois. Mas de uns tempos pra cá eu sentia que ele tava muito fechado assim comigo, não queria mais conversa. Excelente sinal. Se ele não tá querendo mais conversa, será que não foi porque ele insistiu muito numa conversa que a senhora não deu importância? Perguntas. Aí nesse dia que ele falou que ele queria terminar, eu sugeri pra ele, olha, a gente tava conversando nessa mesma mesa aqui, frente a frente, eu falei, vamos fazer uma terapia, né? Vamos procurar ajuda, eu acho que todos os problemas que a gente consegue resolver conversando. E aí fica o questionamento, será que de tanto insistir, depois que ela quis, não, então vamos para terapia para dar um jeito, ele já tinha colocado isso na cabeça dele e pensado, agora para mim não dá mais? Ofereci pra ele, de repente, pra gente fazer uma viagem, pra esfriar a cabeça. Enfim, várias alternativas pra ver se tentava convencer ele a mudar de ideia. Mas, sabe, ele já tava com a cabeça dele decidida. Não tinha muita coisa que eu pudesse fazer. Se esse vídeo chegar na senhora, reflita sobre isso. Senhor Zé, a mesma coisa. E se eu tiver completamente errado aqui na minha análise e esse vídeo chegar aos senhores, peço que os senhores comentem aqui e digam que eu só falei groselha e que não tem nada a ver com isso. E aí eu vou lapidar melhor a minha visão sobre relacionamento para poder trazer análises cada vez melhores e não ficar jogando conversa fora por aí, como os senhores reclamaram que foram hatear ela, foram hatear eles e criaram milhões de teorias da conspiração. A minha ideia e o propósito desse canal não é esse. Depois de uma longa conversa, a gente chegou na conclusão de que era melhor a gente seguir separado. Essa foi a primeira opção dela. E aí, muito provavelmente, vocês iam ver que a Ana, que saiu de casa, e aí iam lá hatear ela, assim como aconteceu comigo, né? Sofri muito hate lá no meu Instagram. Terminamos, sim, o nosso casamento. Eu tentei de todas as formas convencer ele a ficar, não consegui, ele realmente já estava pensando nisso há algum tempo. Foi o que eu consegui entender, ele trazendo uma fala e ela outra. Então, não faz sentido, né? Porque a gente chegou num acordo. Chegamos num acordo. Quem saiu de casa fui eu, mas a gente estava escolhendo algumas opções do que a gente ia fazer. Mas dessa vez eu falei que eu queria sair de casa, então eu falei que eu queria novos ares, né? Pra esfriar a cabeça mesmo, fazer outras coisas, outra realidade, outra rotina. José. Essa fala dele aqui, ó. Pra esfriar a cabeça mesmo, fazer outras coisas, outra realidade. Pra esfriar a cabeça. Eu penso que eles não vão se divorciar, que eles apenas se separaram para ele esfriar a cabeça. Não sei, é o que eu acredito. Não sei o que você acredita. O José, ele é uma pessoa muito querida, ele é muito bom e... Ai, que saco. E nunca foi falta de amor, eu sempre achava que isso era muito um clichê, sabe, de quando as pessoas terminavam. Eu falava, cara, como que alguém termina e tipo assim, fala, ai, a gente terminou, mas continua se amando. Dona Ana, talvez essa seja a forma dele de dizer eu te amo, se afastando da senhora um tempo, talvez para a senhora pensar na conversa que os senhores tiveram, que só os senhores sabem, para ver se é possível mudar o que ele quer que seja mudado para continuar. E aí ele diz eu te amo, se separando. Então... nunca foi falta de amor, eu acho que foi falta de diálogo mesmo. Lembra o que ele falou lá no início? Falta de diálogo. Provavelmente falta de diálogo dela sobre o que é importante para ele. E eu sempre falei assim, olha, quando casamento é querer estar juntos todos os dias, então quando um não quer, o outro tem que segurar a mão e não deixar a pessoa ir embora, entendeu? Reparem,
a mão dela apertada de novo, essa raiva. Talvez ele queria algo, ela não queria, mas aí ela pensa, pô, ele não deveria soltar a minha mão. É um elo, assim, se um desiste, o outro não pode desistir. E eu realmente, eu tentei. Tudo que eu podia, eu tentei. Então fica um conselho para as pessoas que são casadas e às vezes estão passando por alguma dificuldade, estão guardando algum ressentimento. Conversem, não deixem as coisas acumular. Se conversem bastante, tentem se entender. Porque casamento é para sempre. Então, se você quer manter seu casamento para sempre, vocês precisam conversar sempre sobre as coisas importantes e não deixar as coisas do dia a dia acumularem e se tornarem insustentáveis. Se você não cuidar do desconfortável, vai se tornar insuportável. E dona Ana, dá uma olhadinha para esse conselho que a senhora deu para os outros. Se ele não serve para a senhora, esse diálogo que talvez tenha faltado, segundo o que o Zé deixou claro aqui nesse vídeo. Então, é isso que eu posso dizer, tá bom? Se vocês quiserem confabular agora o que é isso, aí é problema de vocês, não é mais problema não, tá bom? E tem duas frases que eu amo muito na minha vida que eu queria trazer a reflexão aqui para esse vídeo. Trazer a reflexão. Eu amo uma reflexão e eu vou refletir sobre essa fala do senhor aqui. A primeira é: você não sente as dores da vida que você não vive. Eu amo muito essa frase, porque isso é real. Você não tá aqui na minha cabeça. Você não tem como saber o que eu sinto. Você não tá na cabeça da Ana e não tem como saber o que ela sente com relação às coisas. Então, foi uma decisão que a gente tomou em conjunto e... Por isso eu fiz perguntas aqui, eu não afirmei nada. Porque eu não sei o que passa na cabeça dele e não sei o que passa na cabeça dela. Na terapia, eu não posso dizer o que ela sente, o que ele sente. Na terapia, eu vou perguntar para saber o que ele sente e o que ela sente. Não tem como vocês saberem se vocês não vivem isso, né? E eu acho que a frase fala por si só. E a outra frase é: você é reflexo do seu entorno. Porque durante esse tempo aí em que eu não fiz esse pronunciamento e que a Ana fez o dela e aí criou-se milhões de teorias da conspiração, as pessoas elas têm a mania feia de achar que tudo que acontece na vida delas acontece na vida dos outros também. Seu famoso julgamento de valor. É eu vim aqui fazer uma análise e achar que só porque aconteceu comigo, está acontecendo com eles também. Precisamos saber o que eles sentem, o que eles pensam, o que está acontecendo na relação deles. Não chegar aqui e tentar adivinhar. Por isso eu fiz questionamentos. A outra teoria da conspiração é que eu me aproveitei da Ana para me alavancar na vida e agora que eu tenho sucesso, eu me separei dela. Viu como é que engole seco e se emociona? Olha como é que arrepia. Eu vou mostrar para vocês. Que absurdo isso. De sempre, ele me apoiou muito, assim, quando eu falei que eu queria ter um canal no YouTube, que foi logo depois que a gente casou e foi morar junto, ele, nesse período ali, logo do início, antes de passar na faculdade, ele trabalhava, e aí, tipo, era um salário mínimo que ele ganhava. Aí ele fala que ele foi no supermercado, no meu aniversário, comprou uma câmera das mais baratinhas, parcelou em 12 vezes, e aí me deu e falou: agora você vai ser um youtuber, que você tem uma câmera. Fofo. Ai, ele nem tá aqui pra ver. Que fofo. Ai, gente, não tô muito. Não, dá vontade de botar os dois num potinho, né? Sim, Vocês estão muito fofos. E unidos, né? Não, e dá pra ver que é tipo assim, uma paz, sabe? Um relacionamento com paz, assim, com parceria. Só faltou a comunicação, acredito eu. Não, nem sempre, né? Acho que nenhum relacionamento é perfeito. Às vezes a gente é muito, muito parceiro, a gente fica 24 horas junto. Então é claro que às vezes a gente Não, briga, com né? certeza, todo casal, é normal, Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, o que você vê no Instagram hoje é completamente o contrário. É todo mundo querendo fingir que tem um relacionamento perfeito, que não briga, que não discute, que não falta respeito um com o outro. É sempre aquela maravilha. Por quê? Porque vende.
essa mentira para quem acredita. E ela está aqui para mostrar que não é assim que funciona. Idem. Acontece desentendimentos sim, e eles precisam ser resolvidos. Como ela narrou aqui, talvez tenha faltado só isso na relação deles para poder dar continuidade. Eu não queria estar fazendo esse vídeo, mas foi por pressão, tá bom? Então segue a linha de raciocínio aí. Primeiro aniversário da Ana, que a gente passou juntos, ela sempre me falou que queria ser youtuber. O primeiro presente que eu dei pra ela, assim, caro, foi uma câmera, que eu me endividei pra comprar e meu nome foi pro Serasa. E aprendi a editar num computador que não dava pra editar, e aprendi do nada, sozinho. Eu me tornei um editor vendo vídeo aula no YouTube. Então eu sempre acreditei no sonho da Ana, e consequentemente eu fui aparecendo, vocês foram gostando de mim, e criei minhas próprias redes sociais. Hoje sou muito bem sucedido, a Ana também, então não tem nada a ver com isso. Entende por que o cara se emociona ao falar disso? Porque ele sabe todos os perrengues que ele passou com ela para ela chegar onde ela chegou, e ele foi junto. Eles construíram juntos essa história para chegar um desprovido de inteligência e lá no Instagram do cara ou no YouTube dele para falar que ele se aproveitou dela, que agora que ele tá famoso ele vai largar dela. Porra, é a mesma coisa do Alexandre Correia e da Ana Hickman. A galera falando aí, esse Alexandre Correia não é ninguém, agora ele quer só o dinheiro dela. Eu vou te falar, essa galera é assintomático à inteligência. Passa longe. Bom, porque eu falei pra Ana que hoje basicamente tudo que a gente construiu a gente reverteu nas nossas casas que a gente comprou lá na praia. A gente comprou 2 casas aí avaliadas em R$1,5 milhão cada uma, mas não quero nenhuma delas, nem trouxe a minha moto também que ficou lá, não quero nada. A única coisa que eu trouxe foi o meu equipamento de trabalho, que tá aqui, minha iluminação, minha câmera, meu computador que tá aqui na frente, meu mouse, meus suplementos e as minhas roupas. Eu sei que eu tenho capacidade de construir minha vida, acredito muito no meu potencial, então não quero nada, tá? Só quero paz. Meus parabéns, senhor Zé. Construiu com ela e deixou para ela. Agora ele vai construir o dele. E queria deixar aí para vocês um recado que eu acho que vai englobar todo mundo, que é para as pessoas que gostam de fazer as teorias da conspiração, que gostam de dar pitaco na vida dos outros. Esse é um momento delicado, né, para mim e para Ana. Inclusive, tô tendo que refazer esse vídeo, porque no primeiro chorei muito e eu não consegui seguir uma linha de raciocínio muito boa. Então tô refazendo. Mais uma vez engole seco, emocionado com a situação. E eu queria que as pessoas tivessem empatia, né, porque eu não preciso fazer média aqui com ninguém, nem queria estar fazendo esse vídeo, mas se eu tenho um problema até que é ruim às vezes na minha vida, é que eu sou uma pessoa que tem muita empatia. Então, não tem por que eu não falar o que eu sou isso. Eu me coloco muito no lugar das pessoas. E, aparentemente, a maioria das pessoas não faz esse exercício aí diário da empatia. Então, se coloque no meu lugar, pensa como que eu estou me sentindo agora nesse momento. Aqui está um ponto. Vamos voltar lá na reflexão dele, que ele falou sobre essa frase aqui, e eu quero refletir sobre essa frase com vocês e essa fala dele. Bom, e tem 2 frases que eu amo muito na minha vida que eu queria trazer a reflexão aqui para esse vídeo. A primeira é: você não sente as dores da vida que você não vive. Eu amo muito essa frase, porque isso é real. Você não tá aqui na minha cabeça, você não tem como saber o que eu sinto. Você não tá na cabeça da Ana e não tem como saber o que ela sente com relação às coisas. Entenderam? Você não consegue sentir o que o outro está sentindo, porque eu não tô ali. Só que nessa fala dele, ele diz o quê? Então se coloque no meu lugar, pensa como que eu tô me sentindo agora nesse momento, se coloca no lugar da Ana e pensa como ele está se sentindo e como a Ana está se sentindo. Não tem como, Zé. Por que não tem como? Por causa da distorção da palavra empatia, que as pessoas acham que empatia é se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente. Mas não tem como, e é o que a sua própria frase diz, não tem como eu sentir o que você sente, porque eu não estou aí dentro. Então, empatia não é sentir o que o outro sente, é perguntar para o outro
como ele se sente. Vou dar um exemplo para vocês aqui entenderem melhor. Eu gostava muito, quando eu trabalhava numa empresa, de almoçar sozinho. Ia para um restaurante e sentava sozinho naquela mesa para almoçar e não convidava ninguém para almoçar comigo. E aí, vamos supor que uma pessoa pense: nossa, vou ter empatia com Abraão e vou lá sentar com ele para ele não comer sozinho. Aí a pessoa vem, tendo empatia, senta na mesa comigo para comer e começa a falar uma pancada de groselha na minha cabeça, falar mal da vida dos outros, fazer fofoca da vida dos outros na minha cabeça. Ela teve empatia? Não. Por quê? Porque ela se pôs no meu lugar baseado na experiência dela. Porque ela vai pensar assim: nossa, eu vou lá sentar com o Abraão porque ele está sozinho, porque eu não gostaria de comer sozinho. Então eu acho que o Abraão também não gosta de comer sozinho. Você não está sendo empático nesse momento. Você está sendo invasivo. Como ter empatia? É chegar em mim e perguntar: Abraão, eu posso me sentar aqui com você para almoçar com você? Ou você prefere comer sozinho? Você gosta de almoçar sozinho? Aí a pessoa teve empatia porque ela perguntou como eu me sinto. Ela não usou a experiência dela de não gostar de comer sozinha e veio comer comigo. Entenderam por que está tão distorcido aí esse problema da empatia? E aqui há uma contradição na fala dele, onde ele diz lá no início, na reflexão, não tem como sentir o que eles estão sentindo, e aqui ele diz: pensem como a gente está se sentindo. O que dá para fazer, que é o que eu estou fazendo aqui, é perguntar para os senhores, caso os senhores me respondam, como os senhores estão se sentindo. Fez algum sentido o que eu falei aqui nesse vídeo? Se você digita, pensa se o que você digita você falaria na minha cara ou na cara da Ana pessoalmente, ou na cara de qualquer outra pessoa, seu amigo. Eu falaria Zé e Ana, como eu estou falando aqui, para quem me assiste e para os senhores, caso esse vídeo chegue nos senhores. Tudo o que eu falei aqui, eu perguntaria na frente dos senhores sobre isso, para poder orientar de alguma forma, se é que o que eu falei aqui faz algum sentido. Não sei se faz, porque eu não estou na cabeça dos senhores, não conheço os senhores, então não dá para eu saber. Você falaria que eu sou um lixo humano? Você falaria que eu me aproveitei da minha esposa por 12 anos? Você falaria isso para alguém na cara dessa pessoa? Acho que não, né? Não, porque aí eu uso a empatia no sentido de pensar como eu me sentiria se uma pessoa dissesse que eu sou um lixo de ser humano. Eu ia pensar: porra, eu ia me sentir péssimo. Logo, eu não vou falar isso para outra pessoa porque eu sei que eu não gostaria de ouvir isso. E mesmo que se eu ouvisse isso, alguém falar: Abraão, você é um lixo de ser humano, e isso não me dói, porque eu sei quem eu sou e eu não sou um lixo de ser humano, mesmo assim eu não diria isso para outra pessoa, porque eu não sei como ela está interiormente. Eu posso dizer isso para ela, que ela é um lixo, ela de fato se sentir um lixo e isso doer demais nela. Então, com certeza, isso eu não faria. Bom, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Beleza? A gente se vê no próximo.